Olá, amados! Que bom, mais uma segunda-feira e ouvindo esses cânticos dos pássaros. Nem conheço seus nomes todos, mas estão entoando os louvores ao nosso bom Deus. Hoje eu quero trazer um assunto muito interessante. Eu acabei de ler da revista Science de 11 de janeiro. Tá quente, recente mesmo. Eles trouxeram uma revisão como que acontece então a implantação de você no útero da mamãe. Veja só, mãe dá metade da carga genética sua. Pai também dá metade. Mas quando esses 46 cromossomos ajuntam, 23 da mãe, 23 do pai, este conjunto agora é totalmente diferente da mãe. Você é um corpo estranho dentro do útero da mãe. Bom, ainda não chegou no útero. Como que é esse processo? Do ovário sai um óvulo e pula, cai na trompa. Isso também é um milagre e um mistério. E quando encontra o espermatozoide, mais ou menos 1/3 de toda a trompa que vai chegar no útero, então começa esse processo. Houve fecundação. Este exato momento, então, você, uma única célula, é corpo estranho. E esta única célula começa a dividir e multiplicar. Sabe quantos dias levam para chegar até no útero? 4 dias. Entre 5 a 7 dias, então, este conjunto de células, já em grande número de células, e aí acontece o quê? Vai chegar num exato local de útero. Aquela camada interna do útero chama-se endométrio. Então, entre 5 a 7 dias, chega lá. Aí eu fiquei indagando. Durante esses 4 dias, todas as células estão em jejum? Como que é alimentada estas células? A ciência ainda não explica como que estas células são alimentadas, porque não existe nenhuma ligação com sangue materno. Como que é alimentado? Esse respeito ainda não li. Eu vou pesquisar mais. Coisa impressionante. Agora, o que este artigo traz da revista Science, de 11 de janeiro deste ano, é coisa impressionante. Entre 5 a 7 dias, então, este conjunto chamado blasto chega no endométrio. Assim que chega no endométrio, veja só, este termo, assim que chega no endométrio, aquele local somente onde tem contato de blasto mais endométrio, a parede do endométrio começa a sofrer uma mudança drástica. Em termos de embriologia, chama-se decídua uterina. Especificamente aquela área do endométrio, então começa a sofrer alterações. Implanta lá. E as artérias do endométrio começam a mudar. Diz que é uma forma de helicoide. Vai mudando, somente naquela área. E
as células desta área, células imunológicas, por volta de 40% do local implantado estão cheio de células leucócitos do sangue da mãe. Entre leucócitos, macrófagos, célula T, célula dendrítica, célula assassina natural, enfim, todos estão concentrados. Para atacar esse corpo estranho, cientistas usam essa palavra, para tolerar este corpo estranho. Que impressionante! Um corpo estranho chegou lá, chegam um monte de células de defesa, não para atacar, mas para tolerar. O que quer dizer tolerar? Que nenhum componente que possa existir na mãe passe para embrião, para que esse embrião desenvolva, cresça. Não é impressionante? E um tipo de células entre leucócitos, então, dá um estímulo para aquelas células que estão em contato com o endométrio, esse blasto. E aí sabe o que começa a acontecer? Formação de placenta. Uau! Você já ouviu falar sobre placenta? Placenta é essencial para que receba nutrientes, gases e também elimine lixos que formam dentro do embrião e mais tarde o feto. À medida que estava lendo isto, meus queridos, eu fiquei maravilhado. Eu vou mencionar pouco mais detalhes para você ficar também maravilhado. Entra na minha sintonia. À medida que vem estímulo da mãe, estas células que estão em contato com o endométrio começam a transformar. Primeira camada que está em contato direto com o endométrio, forma-se uma camada simples. E todas as células no seu interior têm muitos núcleos. Normalmente, células só têm um núcleo. Mas esta camada, esta única camada de conjunto de células tem muitos núcleos no seu interior e faz uma função tremenda. Nada de coisa ruim, tipo bactérias, qualquer micróbio, qualquer substância nociva passe para embrião. Então, esta camada simples de células torna-se ou funciona-se como uma barreira. E logo depois, forma-se uma outra camada de células que só tem um núcleo, que não é definida nenhuma forma. Sabe para quê? Para poder então oferecer de acordo à necessidade de formar células, formar camadas. Então, estas células chamam-se células indiferenciadas. Estão em disposição. E assim começa a formar a placenta. Placenta. Mas, nesses entre 5 a 7 dias depois da fecundação, ainda o sangue da mãe não entra no embrião. Então, como que é alimentada estas células? Aí eles notaram o seguinte: no endométrio existe um grupo de células glandulares. O que são células glandulares? Células que secretam. Então, as células da mãe do endométrio, células glandulares,
secretam nutrientes. Que maravilha, né? Nutrientes. E estes nutrientes são captados pelas células desse placenta, ainda projeto de placenta. São capturados e demais, aquelas células que capturam alimentam. E outras células, blastos. Gente, cada célula então comunica seus nutrientes para seus vizinhos. Meus queridos, não existe dentro do blasto nenhuma célula egoísta. Não existe. Todas compartilham. Ah, eu tenho tanto, então você precisa ter? Recebe, passa. Todas as células recebem mesmos nutrientes, gases tipo oxigênio. Meus queridos, eu e você, lá no útero da mãe, que mãe nem sabia, menos ainda é obstetra, porque o paciente não chegou na frente de obstetra. Ninguém sabia, mas todos esses fenômenos miraculosos, misteriosos estavam acontecendo. Tudo no tempo exato e certo. Cientistas colocam este termo. Em inglês seria timing. O que é timing? Exato momento. Nesse exato momento que acontece cada fenômeno. Próprios cientistas, ao descobrirem disto, eles ficaram maravilhados. Porque existe esse tempo, timing, tempo certo acontecendo aquele fenômeno exato. E assim desenvolve. Dias passam, tempo passa e células continuam agindo, desenvolvendo. Sabe que quando chega 21 dias após a fecundação, toda a placenta está formada. Como que essa placenta que está formada? Lembra daquela camada do meio, que células que contêm um núcleo, células indiferenciadas, começam a transformar porque recebe algum estímulo. E estas células então começam a formar outra camada de células que vão para fora daquela camada que funcionava como barreira e começam a entrar dentro do endométrio. Chama-se vilosidade, ou como se fosse os galhos das árvores, vai entrando toda aquela área que está em contato com o endométrio. Sabe o que acontece? Logo depois, antes de 21 dias, conecta-se com artérias que estavam na forma helicoidal do endométrio e começa a fundir. E assim, quando começa a fundir, isso forma-se ao mesmo tempo um estímulo para as células do blasto começarem então a produzir hormônios, fatores de crescimento, principal, fatores que chamam endotélios para formar então os vasos. E assim começa a formar vasos dentro de você, dentro do blasto. E no tempo certo, estes vasos formados dentro de você e os vasos já existentes da mãe, as artérias helicoidais, começam a chegar perto e conectar. Que maravilha, meus queridos!
eu estava lendo esse artigo, aí lembrei algumas passagens da Bíblia. Isaías, capítulo 44, verso 22, por exemplo. Lá está escrito assim: assim diz Jeová, que te redimi, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Olha só, assim diz Jeová, que te redimi, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Sabe o que ele continua dizendo? Eu sou Jeová. Eu sou Jeová, que faço todas as coisas. Que maravilha! Ele se identifica. Eu sou Jeová, que faço todas as coisas. Bom, né? E ele continua falando. Sozinho, estende os céus e sozinho espraiei a terra. Eu lembrei dessa passagem. Uau! Enquanto o mundo está mergulhado nessa teoria de evolução, nesse conceito de competição acirrada, coisa impressionante. Mas quando você é formado lá dentro, você não tinha natureza de competir, mas sim colaborar para que todas as células tivessem mesmos nutrientes, mesmo teor de oxigênio. Não foi uma maravilha? Quem que fez tudo isto? Aquele que diz, eu sou Jeová, que te formei desde o ventre da sua mãe e faço todas as coisas. Mesmo livro, Isaías, capítulo 46, versos 3 e 4, lá diz assim, eu que formei você desde o ventre, até a sua velhice, eu sou o mesmo. Ele nunca muda. Ele continua cuidando desde formação, desde fecundação, desde placentação. Enfim, ele faz todas as coisas. Que tal, nesta semana, nós meditarmos cada momento? Uau. Existe Jeová que me formou, me redimiu, está atuando em cada momento. Por causa disto, Davi disse em Salmos 23, Jeová é meu pastor, nada me faltará. Que maravilha de viver cada momento sem sentir nenhuma falta. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na doença, nada me falta. Não é um pensamento extraordinário? Para aqueles que têm Jeová no seu coração. Porque Jeová diz assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E este Jeová mora em nós. A realidade é que este Jeová está fora de nós, porque nós não aceitamos que Ele more em nós. Por isso que sabe o que diz? O que Ele faz? Este Jeová, Jesus,
bate a porta do seu coração. Bate. Ele quer entrar. Ele quer entrar, Ele quer fazer todas as coisas. Para isto, o outro Jeová, chamado Espírito Santo, Ele quer abrir os nossos ouvidos. E Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala, diz para a igreja, para você. Você é uma igreja, porque Jeová habita em você. Mesmo que você não perceba, Ele está fazendo os fenômenos tão detalhados em cada momento necessário em você. Hoje vamos viver assim. Que maravilha! Lembrar que Ele está me cuidando, portanto, nada falta. Um excelente dia para você!